Olá, alunos! O meu nome é Enilson Amorim, eu sou o seu professor de História da Arte e hoje a gente vai ver mais um movimento artístico chamado Expressionismo que surgiu na Alemanha no século XX. Nós iremos analisar o seu contexto histórico, seus principais expoentes, tá certo? E também as características deste movimento artístico chamado Expressionismo. Bem, os dois grandes percussores do expressionismo foi, sem dúvida nenhuma, Edvard Munch e Vincent van Gogh. O primeiro, Edvard Munch, foi um norueguês responsável pela divulgação do expressionismo no território alemão. Tá certo? Este, sem dúvida nenhuma, foi um dos principais expoentes do expressionismo mundial. O segundo é Vincent van Gogh. Vincent van Gogh era um artista também pós-impressionista que vai se destacar como um grande artista expressionista após a sua obra se transformar ou ter aí um estado de mutação dessa, tá certo? Ocasionado por o momento também que Van Gogh estaria passando, tá certo? Num estado emocional crítico, psicológico de si mesmo. Tá certo? Então, a obra de Vincent van Gogh também vai ser caracterizado como uma obra expressionista devido à mudança do estado emocional do próprio artista. Uma das características do expressionismo, sem dúvida nenhuma, é a valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos como angústia e solidão, e a valorização de temas sombrios e trágicos. Então, o artista vai retratar tudo o que se refere à solidão, à angústia, à amargura e ao sofrimento e vai transmitir na sua obra. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma das características primordiais do expressionismo. Aqui ao meu lado, onde o meu cursor está passando, nós temos uma obra intitulada O Grito, também de Edvard Munch, que vai retratar exatamente o estado certo, emocional pelo qual o retratado estaria passando. Veja na expressão do rosto, por isso expressionismo, o estado de desespero desta figura, como também o uso excessivo de cores escuras e pinceladas grotescas, sem uma preocupação na valorização de luz, sombra e meio tom. A preocupação é retratar o estado emocional e o sentimento de angústia e de desespero, certo, do próprio personagem. Então, esta obra intitulada O Grito, de Edvard Munch, é caracterizada como uma das principais obras expressionistas mundial. O segundo artista é Vincent van Gogh. Veja que nesta primeira obra pela qual o meu cursor está passando, o uso excessivo de cores escuras, tá certo? E o sentimento de desespero e de amargura no rosto das pessoas, ocasionado pela escassez de alimento durante o período da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, o artista vai retratar esses momentos de sofrimento e de amargura da pessoa, tá certo? E também do lugar aonde essa pessoa está. Uma outra obra do artista, sem dúvida nenhuma, foi esse autorretrato, feito por Vincent van Gogh, que, segundo os psicanalistas, provavelmente Van Gogh retratou esta obra, ou fez esse retrato, poucos dias antes dele decepar a sua orelha, devido ao seu estado emocional, certo, psíquico que o artista se encontrara. Os dois grandes expressionistas que foram assim de maior destaque no Brasil foi Anita Mafaldi e Cândido Portinari. Veja que esta obra intitulada Os Retirantes, cujo autor é Cândido Portinari, nós podemos perceber também o uso de cores escuras, certo? O sentimento de desespero na expressão do rosto dos retratados e desta família, tá certo? E o sentimento de sofrimento e de angústia, tá certo? Na própria anatomia dos personagens pelo qual o artista retratou. Veja a figura e a presença de urubus no céu, correto? E o uso também de pinceladas grotescas na obra. Esta, sem dúvida nenhuma,
é uma das obras expressionistas de maior importância do Brasil. O segundo artista é a Anita Mafaldi. Esta obra, intitulada A Boba, demonstra na expressão do rosto do retratado o sentimento também de dor e de amargura, tá bom? Da própria pintura, tá certo? Também no uso excessivo de pinceladas grotescas, tá certo? Valorizando aí o sentimento de expressão, tá certo? Caracterizado pelo estado psicológico pelo qual o retratado está passando, seja por um sentimento de angústia, de dor e também de amargura. Esta obra, intitulada A Boba, é da grande artista Anita Mafaldi. Uma outra coisa que eu quero destacar, que o expressionismo ele vai surgir dentro de um contexto histórico, certo? Ele vai aflorar e ganhar aí é o seguinte, grande força durante o período da Primeira Guerra Mundial. Ora, durante esse período, o mundo está vivendo aí um grande confronto, tá certo? Muitas pessoas estão perdendo a vida no campo de batalha, então há um momento também de desespero, de amargura, certo? Que vai influenciar ainda mais o desenvolvimento e o afloramento dessa arte chamada expressionista, haja visto que casou o útil com o agradável, né? Considerando que o expressionismo vai retratar esses momentos de angústia, tá certo? E desespero pelo qual as pessoas estão passando. Então, o expressionismo vai surgir desse contexto histórico. Uma outra coisa que está acontecendo, outro fato histórico que está acontecendo, tá certo? São as descobertas de um grande psicanalista chamado Sigmund Freud, tá certo? Onde ele vai fazer vários estudos demonstrando através dos seus conhecimentos voltado à psicanálise, até porque ele é considerado o pai da psicanálise, onde ele vai estudar sobre o id, o ego e o superego, e ele vai tratar também sobre o estágio da loucura do homem. Então veja, e o estado emocional também do próprio homem. Então veja que os estudos de Freud vai exercer também influência na obra expressionista, haja visto também que o artista também retrata o estado emocional dos seus retratados nas expressões faciais, por isso expressionismo. Então veja que o expressionismo vai surgir nesse contexto histórico, onde todos os fatos que estão acontecendo, todas as descobertas e todos os acontecimentos também vai exercer influência dentro desse movimento artístico chamado expressionismo. Gente, a aula foi bem resumida, eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e eu aguardo vocês nas próximas aulas.